Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo Rodrigo Valadares, deputado estadual por Sergipe e secretário-geral do PTB. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar batendo esse papo aqui conosco. Alexandre, obrigado. Eu que agradeço o convite para a gente fazer esse bate-papo. Quero aqui saudar todos que estão nos acompanhando, todas as pessoas de direita, conservador do nosso país. É uma honra muito grande estar fazendo esse bate-papo com vocês. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. E antes de começar nossas perguntas, eu faço uma inquietação aqui, deixar uma pergunta no ar. Bolsonaro irá para o PTB? Vou fazer essa pergunta no final para o senhor, mas vamos deixar essa questão no ar aí para o pessoal ficar pensando sobre isso. Mas, deputado, começaria a perguntar sobre a questão da saúde de Roberto Jefferson, Ficou um período hospitalizado em um hospital particular no Rio de Janeiro, só que retornou agora para o presídio Bangu 8. Como que está a situação de saúde dele? Olha, Alexandre, essa pergunta é muito importante, Todos nós, eu acho que toda a nação brasileira que está acompanhando esse cárcere que hoje o nosso líder maior do partido, do PTB, o Roberto Jefferson, vive, uma prisão totalmente arbitrária, abusiva, no meu ver, ilegal, e a gente vê um senhor de 68 anos de idade, que tem diversos problemas de saúde, já teve câncer, tem grande parte do intestino removido devido a cirurgias, Ele tem uma alimentação, Alexandre, totalmente diferenciada, tem que fazer o uso contínuo de remédios, precisa de um cuidado que a gente sabe que o sistema penitenciário não consegue ter. E o nosso presidente teve esses problemas de saúde, teve um problema no fígado, teve um problema também nos rins, perto de uma insuficiência renal, precisou fazer uma cirurgia de cateterismo, passou quase 30 dias no hospital, tomou, durante o período de hospital e mais um período anterior, foram quase 60 dias de antibiótico que destruiu a flora intestinal do nosso presidente, teve problemas intestinais também, e a gente vê que é um senhor, Alexandre, de 68 anos de idade, com a cirurgia, com a saúde muito debilitada, e a gente vê que ele está preso em Bangu, além de ser um abuso, porque imagine você ser preso em um país dito democrático por crime de opinião, e por crimes que não existe nenhum tipo de tipificação legal. Que se você abrir um código penal, não vai estar lá como tipo penal o crime de fake news, não existe. Não vai estar lá o crime de ato antidemocrático, também não existe. E você tem um presidente de partido preso, que já é um absurdo, e ainda mais, ao invés de estar, no mínimo, em uma prisão domiciliar, está agora em Bangu, onde o sistema prisional não consegue ter o cuidado necessário com a vida do nosso presidente Roberto Jefferson. Então a gente faz esse apelo para que o ministro Alexandre de Moraes se sensibilize com isso que está acontecendo. Eu acho que o Brasil, Alexandre, sofre com isso. As pessoas de bem, trabalhadoras, as pessoas conservadoras, que hoje estão vendo sendo tolhidos direitos de deputados federais, como o Daniel Silveira, presidente de partido, como Roberto Jefferson, jornalistas, militantes, ativistas, estão sendo perseguidos pelo que pensam e pelo que falam, não pelo que fazem, não por ter tomado alguma atitude, mas não, apenas pelas suas convicções. E a gente sabe onde isso pode dar. A gente vê as nações, quando isso começa, aonde isso acaba. Então, ou cessa agora esse tipo de abuso, ou lá na frente, toda a população brasileira pode estar à mercê desse tipo de coisa. Bem, deputado, interlocutores ali do Supremo Tribunal Federal dizem que a questão ali com o deputado Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes, se tornou algo já pessoal, que teria já passado da questão apenas jurídica. O senhor acredita, que apesar de todos os problemas de saúde do Roberto Jefferson, toda essa questão envolvendo um senhor de idade, o senhor acredita que o ministro Alexandre de Moraes possa se sensibilizar com essa questão? Alexandre, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Muita gente já está também falando isso, que é pessoal. Nós sabemos, eu sou formado em Direito, mas qualquer pessoa que nem tenha formação em Direito sabe que um juiz nunca pode julgar alguém que seja amigo dele ou que seja inimigo. Não pode haver esse vínculo pessoal, nem amigo declarado, nem inimigo declarado. E se a questão está sendo pessoal,
a primeira coisa que o ministro Alexandre de Moraes deveria era arguir a sua própria suspeição e declinar esse processo para um outro ministro. É um absurdo que a gente vê no primeiro grau, se o juiz do primeiro grau, ali de uma cidade do interior, aí de uma cidade satélite do DF, ou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que é seu estado, se ele for inimigo da pessoa que está no processo, ele tem que se declarar suspeito daquele processo e declinar aquela competência para um outro juiz. Isso não está acontecendo. Então, eu acho que o primeiro erro já é esse. Se o problema é pessoal, que outro juiz, outro ministro, que fique à frente do processo. E nós esperamos, eu oro todo dia em relação a isso, que o ministro Alexandre de Moraes tenha essa consciência. Que tenha consciência que ele está, né, tomando atitudes que estão passando, né, das linhas da Constituição, como diz o nosso presidente Bolsonaro, das 4 linhas da Constituição. Então, nós esperamos que o ministro Alexandre de Moraes tenha essa sensibilidade, que ele entenda que é um senhor de idade, que não oferece perigo algum pelo que pensa, pelo que fala. Imagine um senhor com 68 anos, com seu WhatsApp, com seu YouTube, está sofrendo isso porque ele, com isso, pode, né, ameaçar a democracia de uma nação. Isso é um absurdo, isso é algo incabível, isso é algo que não tem a menor, né, não existe a menor plausibilidade nisso. Então nós realmente esperamos que o ministro Alexandre de Moraes se sensibilize e mude a atitude que está tomando. Perfeito, deputado. Ainda nessa questão da prisão do Roberto Jefferson, né, da hospitalização do presidente do partido, muito se falou que uma acusação feita pela filha do presidente Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, que a Graciela Nienove, presidente interina do PTB, atualmente, ela teria adentrado o hospital onde ele estava internado, passando por uma pastora, né, algo nesse sentido. O senhor tem algum conhecimento dessas falas? O senhor sabe de algo relacionado? Como que está essa questão? Alexandre, eu não tenho conhecimento disso, né? E em respeito ao meu presidente Roberto Jefferson, eu não irei falar em relação a Cristiane Brasil, que em que pese já está no Conselho de Ética, né, do partido, já tem um processo, né, interno para sua expulsão, né, mas em respeito ao meu presidente, porque existe uma relação familiar, é filha dele, por mais que Roberto não escolheu Cristiane para ser a sua sucessora, escolheu a Graciela Nienove, e nós estamos respeitando o partido, todo o partido está alinhado e respeitando isso, né? Então é importante, Alexandre, que o Brasil saiba que o PTB está unido. Todos os 27 diretórios estaduais, toda a executiva nacional está unida e alinhada com o que Roberto Jefferson determinou, que é respeitar, acompanhar, abraçar, ajudar Graciela Nienove. Ele que foi a escolhida. Nós temos áudios, nós temos cartas, nós temos tudo que comprova isso. Então, a relação, as questões que estão sendo eventualmente lançadas por uma ou outra pessoa dentro do partido é simplesmente por não estarem não estarem na posição que gostariam. É simplesmente questão de poder. Não é questão de ter algo errado, porque não existe absolutamente nada de errado. A questão é, o partido inteiro está unido. Existem alguns filiados que estão pensando diferente? Existem. E o que está acontecendo com esse pessoal está saindo. O resto do partido, a executiva, o diretório nacional, todos os diretórios estaduais, todos estão unidos no mesmo propósito. E é isso que é importante. Agora, claro, Cristiane é filha do Roberto. Quando ela dá uma declaração, cria um ruído. Mas é um ruído que não tem respaldo nem do pai e nem do partido. Perfeito, deputado. E ainda nessa questão, né, ainda, só para o pessoal entender, está ainda em processo de expulsão, né, o Fadi Farage, o Oswaldo Eustáquio e a Cristiane Brasil. Eles não foram expulsos ainda, correto? Claro, porque existe o estatuto, ele garante o processo disciplinar, ou seja, é um processo de 180 dias, onde vai ter a defesa, vai ter toda o trâmite normal. Você não pode simplesmente, né, desfiliar uma pessoa sem a justificativa, mas a justificativa já está mais que comprovada em todos os casos, que são pessoas que estão atentando contra o estatuto do partido, contra a executiva do partido, com mentiras, com calúnias, com coisas sem fundamento, que desejam apenas o poder dentro do partido e não contribuir para o crescimento do partido. Hoje eu estou em secretário-geral nacional, Alexandre, do PTB,
é a terceira função mais importante, e eu conquistei isso, não foi criando confusão, não foi brigando, não foi fazendo intriga, foi contribuindo, ajudando o meu partido, ajudando o meu presidente Roberto Jefferson, crescendo o meu partido, conseguindo novos filiados, defendendo as ideias e os ideais do PTB. Foi assim, é assim que eu vejo que tem que ser a vida partidária. É assim que você consegue respeito e crescimento dentro do partido, e não prejudicando filiados, prejudicando o partido no todo. E, infelizmente, algumas pessoas não entendem dessa maneira, mas essas pessoas não estão no partido, não irão permanecer no partido. Perfeito, deputado. E vamos dizer assim, né, não gosto de dizer polêmicas, né, mas acabam se tornando, né, que a mídia acaba inflamando essas questões. Mas esses últimos acontecimentos podem talvez acabar influenciando talvez uma não ida do presidente Jair Bolsonaro para o PTB, algo nesse sentido, por ver todo esse tumulto envolvendo a sigla? Alexandre, você falou mais uma coisa muito importante. A mídia faz essa turbulência, o sistema cria esses fatos. Olhe que o pano de fundo, o PTB está sendo apenas uma pedra no meio do caminho. Mas o que o sistema verdadeiramente quer é inviabilizar Jair Messias Bolsonaro, que é o único homem que se levantou nesse país para derrubar esse sistema público que está instalado no Brasil. Esse homem está sendo perseguido por querer fazer o certo e o sistema não permite. Quando a mídia se levanta contra Jair Bolsonaro, não é por questão de algo que ele esteja fazendo ou questão ideológica. É simplesmente porque essa mídia era oxigenada com recursos públicos, com dinheiro do pagador do imposto, do seu João, Dona Maria, do cidadão pobre brasileiro que sustentava esses canais de mídia. Recentemente eu vi que o salário de Galvão Bueno era 5 milhões de reais e caiu 80%. Veja, não é que ele ficou com 80% do salário, não. O salário dele caiu 80%. Nós achávamos que essas celebridades brasileiras que estavam em Paris, em Nova York, na Europa, eram pessoas respeitadas e que tinham o fruto do seu trabalho que enriqueciam elas. E agora estão todas sendo demitidas da Rede Globo de televisão, porque a gente viu que a Rede Globo não se sustentava com as propagandas de um banco ou de uma empresa farmacêutica ou de uma empresa de cosméticos, não. Eram sustentadas essas celebridades, entre aspas, que viviam no maior luxo, eram sustentadas com o dinheiro do pagador de impostos. E é por isso que hoje esses artistas, essa mídia, se levanta contra Bolsonaro. Sabe por que o PTB é tão atacado? Porque eles sabem, a mídia, o sistema judiciário, os poderosos políticos, a esquerda, que o PTB dá a legenda para o presidente Bolsonaro, que o PTB não se curva para esse sistema, que o PTB garante uma bancada unida com o presidente Bolsonaro. O PTB não pode ser ameaçado, o PTB não está alvo de ser chantageado. Nosso líder já está preso por crime de opinião. Então você veja se existe algum partido que tem mais compromisso com a direita, com o conservador, com o presidente Bolsonaro que o PTB. Então esse é o problema, Alexandre. O que a mídia não quer, o que o sistema não quer, é Bolsonaro dentro do PTB, porque sabe que aqui ele vai ser eleito, ele vai ter legenda, e que a bancada bolsonarista eleita por nós, porque nós somos o único partido conservador de direita, vai ser uma bancada linha de frente, nas principais posições na CCJ, nas comissões econômicas, nas comissões relevantes, importantes nesse país. E a gente já sabe que, diferente disso, se Bolsonaro estiver num desses mega partidos pragmáticos, onde muitas vezes alguns deputados têm problemas no STF, a gente sabe que os deputados bolsonaristas e conservadores ficarão relegados ao lixo, ficarão relegados às piores comissões, às piores posições, não estarão na linha de frente para defender o que nós acreditamos: Deus, pátria, família, liberdade, vida. Então, o que o sistema quer é destruir e inviabilizar Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Essa que é a grande verdade. É isso que o sistema quer. E o PTB está no meio do caminho. Como o Patriota, no passado recente, estava no meio do caminho e o presidente do Patriota foi expulso do próprio partido, com o aval do STF. Então veja, hoje já que o Bolsonaro já sinalizou que vai para o PP, já começaram ataques também no PP. Saiu hoje uma matéria, a entrevista vai ser vinculada, mas nós estamos aqui no dia 20 de outubro, quarta-feira de 2021, saiu hoje no Metrópolis que o PP já está se negando a dar
a legenda para senadores bolsonaristas. E aí vai. E aí não vai ser PP, amanhã o presidente abre diálogo com o PL, vai começar essa fritura no PL, mas o alvo não são os partidos, o alvo é o presidente. O alvo é Jair Messias Bolsonaro, que foi o único político que ganhou a presidência e está rompendo com esse sistema. A questão é só essa. A questão não é o problema, não é o patriota, não é o PTB. A questão é o sistema não aceita um homem temente a Deus, que tem coragem, que tem independência, que não deve a cabeça a ninguém, que está mudando o Brasil. Esse é que é o grande problema. Então, nós temos que entender, eu tenho certeza que nosso presidente tem a sabedoria necessária para isso, que isso precisa ser enfrentado. Porque amanhã, o que eles querem é deixar o presidente em um partido que não dê legenda a ele, que inviabilize a eleição dele. Porque você pode ter certeza. É muito importante, Alexandre, isso que a gente está fazendo, essa entrevista, que as pessoas saibam o que está acontecendo, que tenham consciência do que está acontecendo. Porque amanhã, para tirar a eleição de Bolsonaro, é daqui para ali. Sabem que não tiram no voto popular, porque a gente vê a força do nosso presidente, que chegou, por exemplo, em Pernambuco, antes daquele dia 7 de setembro, acho que foi no dia 4, e colocou 150 mil pessoas na rua, do nada, sem absolutamente nada programado. Então é essa que não querem aceitar. Milhões de pessoas na Paulista, milhões de pessoas em Brasília, no Brasil inteiro, o agro, os caminhoneiros, cidadãos de bem, mães de família, pais de família, trabalhadores. Voltando que travamos um pouco aqui, mas é basicamente isso. Né? O sistema quer inviabilizar Bolsonaro. A gente já está vendo que o STF já tem mais uma carta na manga, perdão, o TSE. É a cassação da chapa Bolsonaro, né, Mourão, que pode ir para a pauta a qualquer momento. A gente sabe que o sistema pode fazer isso, a gente sabe que o sistema pode obrigar que ele vá para um partido que não dê legenda. Depois tem a contagem dos votos. Então veja que existem diversos mecanismos que o sistema está fazendo para inviabilizar Jair Bolsonaro. E o que nós devemos fazer? Alertar a população, mostrar os erros para que a população se revolte e cobre desse sistema que isso não seja feito. Bem, deputado, sem dúvida nenhuma, o PTB é o partido, acho que ideologicamente, mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Mas por que o senhor acredita, assim, não sei, mas o que o senhor acredita que leve o presidente Jair Bolsonaro, talvez lá na frente, optar por um partido mais de centro, né, vamos dizer, um PP, ou um PR, né, ou um PR não, o PL atualmente, né, antigo PR, mas ao invés do PTB, um partido que ideologicamente é mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Por que o senhor acredita que talvez o presidente possa tomar uma atitude e não ir a um partido conservador, que é o PTB? Alexandre, eu acho que só quem pode responder isso verdadeiramente é o presidente. Eu acredito, aí um achismo, né? Talvez o PL ou o PP sejam partidos que podem ser mais atrativos em termos de fundo partidário e tempo de televisão, pois, né, eles têm bancadas maiores. Eu acho isso irrelevante, eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, que o presidente foi eleito pelo PSL, um partido que não tinha nem tempo de televisão e nem fundo partidário. A nossa eleição, nós, deputados bolsonaristas, é uma eleição popular, é uma eleição de rede social, é uma eleição de convencimento. Então, o fundo partidário, para nós, políticos bolsonaristas, e para o presidente da República, eu acho que se torna algo secundário. Claro que existem gastos, marketing, deslocamento. Então, eu não acredito que isso seja fator predominante, nem preponderante. Eu vejo, Alexandre, na bancada bolsonarista, muita vontade dos deputados, principalmente os federais, de vir ao PTB, pois eles sabem que aqui no PTB eles terão espaço. Eu fico muito preocupado da gente eleger uma bancada conservadora, aqueles bolsonaristas mais firmes mesmo, 40, 50 deputados, e eu vejo que se esses deputados tiverem partidos muito grandes, naturalmente eles serão escanteados, naturalmente não estarão permanecendo nas melhores comissões, na CCJ, onde tudo acontece, na Comissão de Finanças, nas comissões mais, né, importantes para que a pauta conservadora vá realmente adiante. Então, a gente fica preocupado com isso. Esses partidos ultra pragmáticos podem pegar essa bancada e deixar de lado. A gente não pode esquecer que nós sofremos preconceitos, né? O mundo político nos acha excêntricos, nos acha pessoas que não têm estudo ou conhecimento, que nós nos elegemos com um voto de protesto, o que é nada mais falso e mentiroso.
A bancada bolsonarista é uma bancada extremamente preparada, capacitada, né, estudada, que pode prestar, que está prestando e irá prestar grandes serviços à nação brasileira. Agora, nós nos preocupamos, né, com esses grandes partidos, porque a gente sabe, esses grandes partidos muitas vezes optam pela governabilidade ao invés da ideologia. Já nós somos o contrário, nós optamos pela ideologia à governabilidade. Nós temos compromisso com as nossas ideias, Deus, pátria, família, o presidente Bolsonaro, e não em fazer parte de um governo em troca de cargos, né, e emendas. Então, a nossa preocupação é essa. Eu tenho maior respeito ao PP, maior respeito ao PL, mas a gente tem que entender que o presidente precisa de um partido conservador, de pessoas conservadoras, onde ali a bancada bolsonarista será líder e não liderada. Será peça fundamental, principal e não apêndice. Não peça acessória para dar mais fundo partidário, porque o que muitos partidos querem, Alexandre, é a grande quantidade de votos que os bolsonaristas têm para encher os cofres de fundo partidário. O PTB não está preocupado com isso, não está interessado nisso. Nós queremos fazer uma bancada conservadora que defenda os nossos valores e ponto final. Então essa é a nossa preocupação. Essa é a maior meta. Uma bancada no Senado, na Câmara Federal, que defenda o presidente Bolsonaro no seu segundo mandato. E já os partidos ultrapragmáticos querem apenas deputados federais para fazer volume em fundo partidário. Então essa é a nossa preocupação. Claro que a decisão depende do presidente, iremos respeitá-la, mas eu acho, na minha avaliação, que o PTB é sim o melhor partido. Perfeito, deputado. E o senhor integra, vamos dizer assim, uma comissão dentro do PTB, está tratando sobre uma possível vinda do presidente Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto que eu coloquei no início da nossa entrevista. Bolsonaro irá para o PTB? Como que estão essas tratativas com o presidente Jair Bolsonaro? A que pé elas estão? Então, se puder dar um resumo sobre essas tratativas, claro que não pode entrar em detalhes até, né? Eu acredito que não, mas pelo menos um resumo sobre essas tratativas com o presidente Jair Bolsonaro. Alexandre, essas tratativas já estão acontecendo há algum tempo, são conduzidas diretamente pela nossa vice-presidente Graciela Ninov. Claro que nós que estamos na comissão, que são 3 deputados estaduais e mais 3 deputados federais e 4 deputados estaduais, e eu tenho a honra de estar nessa comissão, estamos ajudando e auxiliando. Quem trata é a Graciela Ninov, as tratativas estão ocorrendo bem. O presidente Bolsonaro nos solicitou que nós tivéssemos o compromisso de apoiar os candidatos a Senado, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Isso já está resolvido. Os diretórios estaduais, todos os 27, são diretórios que apoiam o presidente Bolsonaro, são diretórios conservadores. Então o partido está todo unido. Agora o momento depende do presidente. Eu não posso responder essa pergunta porque não depende de mim. Se dependesse de mim, ele já estaria aqui no PTB conosco. É um partido que, com certeza, não se furta a defender ele. Eu lhe pergunto, Alexandre, me diga um partido que defende Bolsonaro como o PTB defende. Me diga um presidente de partido que defende o presidente Jair Bolsonaro como Roberto Jefferson defende. Não tem. O único partido que bate no peito e defende o presidente com ações no STF, com procedimentos dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é o PTB. É o partido que não se furta a isso. É o partido que não se envergonha disso. É o partido que não tem o que acontece muito no Brasil. O cara que é Bolsonaro em Brasília, mas no seu estado é Lula. Acontece muito. Nesses partidos ultrapragmáticos tem muito deputado federal assim. Em Brasília é Bolsonaro, para pegar a emenda, mas no estado é Lula. Ou no estado é outra coisa, mas geralmente Lula. No PTB não. Então essa é o nosso grande diferencial. E agora, claro, depende do presidente Bolsonaro, será muitíssimo bem-vindo ao PTB, e é o que nós esperamos, que ele venha ao PTB, que é a casa do conservador brasileiro, que é a casa que abrigará o presidente Bolsonaro, onde aqui o conservador será a linha de frente, e não um apêndice de um partido que já está montado. Perfeito, deputado. Ainda nessa questão do PTB, né? Até um tempo atrás houve alguns rumores, né? Falando que talvez o PTB mudasse o nome, deixasse de ser o Partido Trabalhista Brasileiro, seria algo envolvido com conservadorismo, conservador, né? Houve rumores envolvendo isso, nada de concreto, né? Mas há algum projeto sobre isso? Há algo tramitando ali nos bastidores, nos corredores do partido? Não, absolutamente não. Não existe possibilidade
né, de mudança de nome do PTB. É um partido que tem 76, 77 anos de história e essa possibilidade não existe. Perfeito, deputado. E agora a gente começou a falar um pouquinho sobre 2022, né, na pergunta anterior, mas prossigo com a pergunta. Partido já em 2022 já começa a articular alguns candidatos, né, começa a procurar articular filiações, até com parlamentares, né, até personalidades da política que não tem mandato. E o partido já, vamos dizer assim, estipulou metas, né, de eleger alguns deputados, ter uma bancada forte, já está montando diretórios, né, praticamente já tem estados montados, né, com presidentes, secretários e tal. Mas como está esse planejamento do partido para 2022, um ano decisivo nas eleições do ano que vem? Alexandre, muito boa pergunta. É um planejamento que é constante, né? Nós que estamos na Executiva Nacional, na linha de frente da Executiva Nacional, conversamos diariamente com nossos presidentes estaduais, tratando, né, das filiações das chapas. Essa eleição é uma eleição diferente, é uma eleição onde cada partido deverá montar sua chapa e o PTB está extremamente preparado para as eleições de 2022. Eu posso fazer um panorama geral. Eu tenho certeza, e os nossos números no partido mostram, nós devemos eleger, mesmo sem a vinda de Bolsonaro, entre 25 e 30 deputados federais no Brasil inteiro. Agora, caso o presidente resolva vir e vir a base bolsonarista, eu tenho certeza que nós elegeremos mais de 50, 60 deputados federais. Bem, deputado, ainda nessa seara das filiações do ano que vem, de 2022, faço a pergunta a respeito dos deputados da base bolsonarista do Congresso Nacional, aqueles do núcleo duro ali do PSL, que eles gostam de dizer, aqueles em torno de 20, 25, 30 parlamentares que formam ali a base do PSL defendendo o governo. Como que está sendo as tratativas, os convites, as afiliações? Chegou ao meu conhecimento que o deputado Felipe Barros está quase com o pé dentro do PTB, praticamente filiado ao partido, só esperando a janela partidária chegar. Mas como estão essas tratativas e como estão os deputados reagindo a esses convites de filiações do PTB? Perfeito, Alexandre. O nosso diálogo com os deputados bolsonaristas do PSL, entre eles um querido amigo e irmão Felipe Barros, aproveito para mandar um abraço, né, é um deputado que está dando um show, né, destemido, corajoso, enfrenta, foi relator do voto impresso, né, se arriscando contra esse sistema que a gente vê, que se levanta contra quem, né, enfrenta, né, um deputado que dá realmente um show. E o nosso diálogo, Alexandre, com os deputados bolsonaristas do PSL é constante. E o que a gente sente, eu vou aqui evitar de falar individualmente para até não expor nenhum deles, mas o que eu posso lhe garantir, Alexandre, garantir à população brasileira que nos ouve e nos vê. A imensa maioria, 99% dos deputados que nós conversamos, a vontade é vir para o PTB. Porque eles sabem que é o partido onde eles vão ter espaço. No PP ou no PL, no estado onde não tem um deputado federal, um cacique lá já, é porque tem 2, 3 ou 4 ou 5. Então são partidos que não têm espaço para abrigar a base bolsonarista. Eles querem naturalmente os votos do bolsonarismo, porque os deputados bolsonaristas são campeões de voto. Mas não existe espaço para que essas pessoas verdadeiramente sejam prestigiadas no partido, diferente do PTB. E é isso que nós sentimos. Claro que vai depender muito agora do presidente. O presidente pode ir para o PTB e aí naturalmente viriam todos. O presidente pode ir para um outro partido e liberar a sua base para que venha para o PTB, que é a vontade da base. E aí seria muito positivo também, né? Então a gente tem que aguardar. Ou então o presidente pode exigir que todos o acompanhem para um outro partido, né? Que não é esse nosso desejo. Eu acredito que também da militância conservadora, das pessoas de bem do Brasil, eu acho que eles querem um partido conservador, que eles têm identidade. Olha, eu votar no 14, eu vou eleger um conservador. Ponto. Isso precisa, né, tá claro, e o eleitor mostrou isso. O eleitor não quer mais ser enganado, como aconteceu em 2018, onde grandes votações foram para partidos, né, que não tinham compromisso com as bandeiras conservadoras, com o presidente Bolsonaro. Então o que a gente precisa é ter o partido com essa identidade. O PTB está lá no estatuto. Isso não é uma coisa, Alexandre, que é da boca para fora, está lá no papel, em preto e branco. Você não pode atentar um filiado contra o estatuto e está lá no estatuto do PTB. É o único estatuto conservador do Brasil. Então você veja a seriedade disso. Você não pode ter lá um deputado que vote a favor do aborto, que vote a favor da maconha,
que vote a favor, né, de pautas da esquerda, de ideologia de gênero. Não pode. Está lá no estatuto. Então é um partido que dá segurança para a nação conservadora brasileira, que ali os políticos são conservadores. E ali não vai ter ninguém, né, infiltrado, ninguém de outra ideologia, ninguém do centro que vai para qualquer lugar. Então eu acho que isso é importante e eu tenho muita fé, muita esperança que aqui, né, será a casa do bolsonarista e do presidente Bolsonaro. Perfeito, deputado. Agora, caminhando para a última pergunta, aí já direcionando mais para o seu estado. Sergipe terá um conservador representante no Congresso Nacional? Fiquei sabendo, tem uns rumores aí que tem um candidato a prefeito aí do ano passado, né, que está sendo cotado para disputar essas eleições aí no ano que vem. Tem algo nesse sentido aí, deputado? Olha, Alexandre, com certeza, né? Eu estou no meu mandato de deputado estadual, no meu primeiro mandato, né, sem grandes apoios, né, com o apoio de Deus e do povo. Fomos à disputa da prefeitura de Aracaju, aqui da capital, né, sozinho, com Deus e o povo, conseguimos a terceira maior votação. Né, fomos a grande surpresa da eleição. Eu saí com 0,5%, chegamos a 11% dos votos, ganhamos inclusive para o PT, né, que tinha vice-governadora, senador da República, deputado federal, deputados estaduais. Sozinho nós conseguimos vencer isso. E hoje eu me coloco como pré-candidato a deputado federal, porque eu entendo que Sergipe precisa de um candidato, né, de um deputado verdadeiramente conservador que defenda o presidente Bolsonaro intransigentemente, sem meio termo. Não adianta ser Bolsonaro em Brasília e Lula em Sergipe. Então, aqui em Sergipe, nós iremos fazer esse enfrentamento e eu tenho certeza que a população sergipana entenderá isso e conseguirá, né, ter o seu representante, né, lá no Congresso Nacional, que defenderá o presidente Bolsonaro e as pautas conservadoras. Perfeito, deputado. Agora, caminhando no final da nossa entrevista, te agradecer por ter batido esse papo aqui conosco. Né? Acho que foi muito proveitoso para ambas as partes, o pessoal que nos assistiu, para o senhor conseguiu esclarecer várias situações envolvendo o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, nosso muito obrigado, deputado. Alexandre, eu que agradeço, né? Eu tenho certeza que essa entrevista será muito esclarecedora para muita gente do Brasil. Dizer que foi um prazer fazer esse bate-papo. Já quero pedir para todos vocês que sigam as nossas redes sociais, no Instagram, Rodrigo Valadares, aquele tracinho embaixo, no Facebook, Rodrigo Valadares, e no Twitter, Dep_Rodrigo. Né? Acompanha lá que tem um deputado sergipano, bolsonarista, aqui do Nordeste, mostrando que o Nordeste não é de esquerda, não. Mostrando que tem muita gente de bem, pai de família, mãe de família, conservador, que quer o melhor para o nosso país, que quer nossa bandeira verde e amarela e nunca vermelha. Beijo no coração de todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e contem sempre com o nosso trabalho. Perfeito, deputado. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.